Olá, turma do sétimo ano, tudo bem? Eu sou a professora Elizabeth Silva e estou aqui para mais uma aula de português texto e produção textual e hoje revisando os conteúdos vistos no terceiro bimestre, né? Porque já está se aproximando aí as nossas avaliações bimestrais, então vamos revisar todo o conteúdo que foi visto nesse bimestre. Vamos começar? Primeiramente, a gente viu o gênero textual, né, em entrevista, e a gente viu que esse gênero, né, textual, ele tem uma função geralmente informativa, vinculada sobretudo pelos meios de comunicações, que nós sabemos que são jornais e revistas, internet, televisão, rádio, dentre outros, né? Sabemos também que há diversos tipos de entrevista dependendo da intenção pretendida, né? Se a entrevista é jornalista, se a entrevista é de emprego, se a entrevista psicológica, se a entrevista é social, dentre outros gêneros aí de intenções, né, da entrevista. Elas podem fazer parte também de outros textos jornalísticos, por exemplo, a notícia e a reportagem, né? Sabemos também que é marcado, né, pela oralidade, produzido pela interação entre duas pessoas. Ou seja, é o entrevistador responsável por fazer perguntas e o entrevistado ou entrevistados é quem as responde, né? A quem responde as perguntas, tá certo? Então, a gente estudou bastante, praticamos bastante esse gênero textual em entrevista, então eu acredito aí que você vai conseguir realizar, né, uma boa avaliação quando se tratar, né, desse gênero textual. Então vamos seguir. E assim, nós vimos também a estrutura, né, da entrevista e nós sabemos que ela é uma conversa, ela é um diálogo entre duas pessoas denominado entrevistador, quem entrevista e o entrevistado, quem responde as perguntas, como eu acabei de falar, e o objetivo dela principal é extrair as informações e declarações para esclarecer determinado assunto, não é isso? Esse tipo de gênero textual ele é muito utilizado para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios e outros textos, né, que passam algum conhecimento para a população. Outras variações são as entrevistas de emprego, psicológico e social, como a gente também falamos agora há pouco, né? Por meio do conhecimento adquirido, uma entrevista é possível criar conteúdos informativos e educativos, e assim ela tem grande importância como parte, né, da construção do conhecimento social, né? E se algumas características da entrevista são quais, né? A oralidade, que são os textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas, o entrevistador, que é o responsável por fazer as perguntas, e o entrevistado é aquele que responde. Então a gente já sabe, né, gente, aí quem é que pergunta e quem é que responde. E o discurso direto é a produção, né, fidedigna da fala do entrevistado. As falas elas são transcritivas, né, de formas a apresentar as emoções e expressão de quem responde. Alguns sinais de pontuação, exclamação, aspas, reticências podem ser inseridos para marcar a oralidade e a ação dos participantes. Então, assim, esse discurso direto, né, ele pode, como ele é escrito, ele pode vir aí, né, com pontos para estar destacando aí a emoção, o momento e a intensidade que aquele entrevistado tá querendo dar naquela fala, tá certo? Gente, nós também vimos as causas e consequências. Então, vamos assistir esse vídeo aqui para a gente entender melhor o que é causa e consequência. Olá! Hoje vamos aprender causa e consequência. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Primeiro, vamos definir uma coisa e outra. Causa é aquilo que faz com que algo exista ou aconteça. É a origem, o motivo, a razão. Então, para que algo exista, é necessário que haja uma causa anterior. A consequência é algo produzido por uma causa ou por um conjunto de condições. Consequência é efeito, é resultado. Então, a consequência é o resultado de uma causa. E a causa é aquilo que dá origem a uma consequência. Causa e consequência tem tudo a ver com conjunções. Tem um vídeo anterior sobre o assunto que estará linkado na descrição e no card. Mas antes de falarmos sobre conjunções,
Vamos tentar analisar algumas frases a partir de um raciocínio lógico. Vamos lá. Na primeira, estudou tanto durante a noite que dormiu na hora do exame. Vamos encontrar a causa e sua respectiva consequência. Vejamos. Seguindo o raciocínio lógico, vamos descobrir o que aconteceu primeiro. Estudou tanto à noite que dormiu na hora do exame. Ela estudou primeiro ou dormiu? Ela estudou e por isso ela dormiu. Então a causa é o acontecimento anterior à consequência. A causa vem antes. Então, nesse caso, temos como causa estudou tanto durante a noite e a consequência dormiu na hora do exame. Então, é uma maneira mais simples de encontrar a causa e consequência, sem fazer uso de regras, apenas determinar a ordem dos acontecimentos. O que vem primeiro, no sentido lógico, é causa. O que vem depois é consequência. Agora dá uma pausa e tenta descobrir qual a causa e consequência nessa frase. A dor era tanta que a moça desmaiou. Pronto, vamos lá? O que aconteceu primeiro? Ela sentiu dor ou desmaiou? Ela sentiu dor. A dor era tanta, é a causa. E a moça desmaiou, é a consequência. Ela não suportou a dor que deu causa ao desmaio. O desmaio é consequência. Ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios. Essa frase, no primeiro momento, pode dar uma confundida. Presta atenção e tenta resolver. Qual é a causa e qual a consequência? Ainda analisando logicamente, o que parece ter acontecido primeiro para determinar a segunda situação? Ele não fez a pesquisa ou não dispunha de meios? Quando fazemos essa pergunta, fica mais claro que ele não fez a pesquisa porque não dispunha de meios, ou seja, não dispor de meios foi a causa de ele não ter feito a pesquisa. Então, a causa não dispunha de meios e consequência, não fez a pesquisa. Como não se interessa por arte, desistiu do curso. Qual é a causa e qual é a consequência? Como não se interessa por arte, é a causa de ter desistido do curso. Portanto, como não se interessa por arte, é a causa, desistiu do curso é consequência. Agora vamos ver quais são as conjunções causais e as conjunções consecutivas, que no caso indicam consequência. Conhecendo-as, fica bem mais fácil não errar diante de questões que peçam para determinar qual é a causa e consequência na oração. As causais são porque, que, como, no sentido de porque no início da frase, pois que, visto que, uma vez que, porquanto, já que, desde que, etc. As consecutivas, que por sua vez indicam consequências, são de sorte que, de modo que, sem que, correspondendo a que não, de forma que, de jeito que, tendo como antecedente na oração principal uma palavra como tal, no caso ficaria tal que, tão, cada, tanto, tamanho, etc. Vamos identificar causa e consequência nas orações abaixo. As moças estavam demasiadamente alegres devido à bebida. Qual a causa de elas estarem alegres? A bebida. Então a causa é devido à bebida. E a consequência? As moças estavam demasiadamente alegres. Por terem falado alto, foram repreendidos. Qual a causa de terem sido repreendidos? Terem falado alto. Então a causa é ter falado alto e consequência é foram repreendidos. Estudei muito porque o concurso seria difícil. Causa, estudei muito. É o que logicamente vem primeiro, o estudo. E a consequência, o concurso, que seria difícil. Tanto insistiu que foi promovida. Causa, tanto insistiu. Consequência, foi promovida. Primeiro ela insistiu, depois ela foi promovida. A causa antecede a consequência. Pronto, então a gente deu uma revisada aí sobre causa e consequência, né, gente? E a gente também viu esse conteúdo, sobre resenha, O que é uma resenha, gente? Nós sabemos que é um tipo de texto utilizado para descrever e analisar uma produção textual, que ela pode variar de obras literárias até tratadas,
de anatomia. Todos os livros, de modo geral, podem ser resenhados, tá certo? E, além disso, há também as chamadas resenhas temáticas, que são aquelas que reúnem informações de diversos livros e autores e que abordam o mesmo assunto. Mas também nós vimos a resenha crítica, né? Nós temos o quê? Que a resenha crítica também ela abarca, né, um breve resumo inicial, mas que exige a postura de quem escreve. Deve-se deixar claro que a sua impressão e sua opinião é embasada, obviamente, né, sobre o tema e associá-lo com as perspectivas de outros autores de formas contextualizadas. Não adianta copiar e colar várias informações e opiniões e trechos. A resenha crítica ela deve ser bem articulada. Então, eu trouxe aqui um quadro comparativo entre a síntese, resumo, fichamento e resenha. A gente sabe que a síntese, é um pequeno resumo que contempla as principais ideias de outro texto ou narrativa e é menor e ela é mais objetiva que o resumo. Já o resumo é um texto que amplia, compila as partes mais importantes do texto, pode ser utilizado como um trabalho independente ou dentro de outros trabalhos acadêmicos, como o TCC. O fichamento é aquilo que você organiza os conteúdos em ficha, podendo ser feito em 3 formatos, né? E a resenha é aquela que busca demonstrar uma análise de um objeto ou tema, apresentando as relações entre as suas propriedades e características mais importantes, tá certo? E a gente falou também, gente, sobre o texto teatral, nós vimos essa parte, Nós vimos essa parte do teatro, a gente falou do teatro, a gente falou do texto teatral e falamos também do personagem. E a gente viu que o texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica, Ele é o norte, é a bússola que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo, E o gênero teatral é um gênero... deixa eu voltar aqui. É um gênero teatral, é uma forma específica de representação ou apresentação cênica, E a gente viu também que o personagem, é um dos elementos mais importantes do teatro e tudo no teatro gira em torno dessa figura e da história, a história, o enredo, que envolve sendo a própria essência do teatro e da representação das ações de uma personagem, tá certo? Então, meus amores, aqui foi o nosso resumão, para você estar revisando aí todo o material visto no terceiro bimestre, para estar aí se preparando para as avaliações bimestrais que estão chegando, tá? Então, um beijo grande, fiquem com Deus.